Olá, você está no podcast with Paula Nadler e eu sou a Paula Nadler e hoje eu tenho o Rabino Dor Leonatar novamente conosco para desvendar alguns mistérios, responder perguntas e ataques. Então, assim, eu realmente fiz como é que é o nome? Um Reels e ele foi bem assim. Foi bem comentado e atacado, houve muitas perguntas e pessoas dizendo coisas como se eu não tivesse lido, que aquilo não estava no livro que eu falei. Bom, e pediram que eu dissesse o livro, o capítulo, o versículo do que eu estava dizendo, porque aquele livro não era o livro que eles estão acostumados a ler, e que aquilo não estava em Isaías, e etc, etc. É por causa da tradução. Desculpa, às vezes vem a palavra em inglês para mim, eu ia falar translate, mas é por isso que dá uns fios aqui. Então, assim, na hora da tradução, o tradutor, ele propositamente foi mudando muitas palavras, entende? Então, parece até que em algumas partes do livro hebraico não é o mesmo livro, mas o livro hebraico é o que fala a verdade, que vocês dizem que é o Testamento, o Antigo Testamento, né? Ele é o verdadeiro livro que se chama Torá. Depois veio o que vocês dizem, Novo Testamento, que para a gente não tem valor nenhum, certo? Então, a gente vai dar respostas sobre a Torá, que é o verdadeiro e único livro, e daí é com o Rabino. O que é a Torá, Rabino? O Antigo Testamento para muitos. Então, obrigado pelo convite, Paula. Muito bom estar aqui de novo. É importante as pessoas entenderem que, primeira coisa, a Torá não tem nada de velho. Não é velho, não é antigo, não é nada disso. A Torá é a lei divina, as leis, vou falar assim, a aliança que foi constituída com o povo de Israel no Monte Sinai e está de pé em todo o vigor até hoje. É o que o Criador, o Deus, Hashem, quer de nós, é o que é do resto do mundo, conforme ele nos criou. Se você é judeu, ele orienta você a seguir os 613 mitzvot principais da Torá, e se você não é judeu, então você é ordenado a seguir as 7 leis de Noé, 7 critérios de leis de Noé. Simples assim. Pronto. Então, eu vou começar com o primeiro ataque. Se é que eu posso dizer essa palavra. A pessoa, ela como se ela estivesse me corrigindo, ela escreveu. Em Isaías 9:6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ainda que não tivesse menção sobre Jesus ser Deus, só de ser filho de Deus, Deus é. Assim o rapaz disse. Bom, aí a gente vai esclarecer o pensamento judeu a respeito, que vem da Torá, que é único e, como eu posso dizer, a tradução verdadeira sem corrupções. Pronto. Okay. Vamos começar a primeira coisa. A Torá não é tradução, a Torá é a original. Pronto, me perdoe. A escritura judaica é a original. Certo. Todas as outras línguas, todas as outras versões são traduções. E a gente sabe que a tradução é a traição do tradutor. Exatamente. Porque você vai pegar uma ideia, vai interpretar, transformar do jeito que o tradutor entendeu. O que é que você entende. Agora, quando eles lê a tradução, e me desculpa, não estou aqui para magoar ninguém, não atacar ninguém, não conheço as pessoas que fazem as perguntas, eu estou falando das ideias, ok? Ideias nós temos que debater, criticar, e opiniões também. Então, se você tem uma opinião, é sua, sem problema. Eu não estou atacando você como pessoa, nem a sua
É, Religião? não, nem a religião, mas eu estou respondendo às ideias, criticando opiniões, e posso até ridiculizar ideias, opiniões, porque não são pessoas. Okay? Separa as duas coisas. Agora, eu, ou qualquer, eu vou fazer, se me permite, o profeta Isaías supõe que quando você chegou a Isaías 9, você já leu Isaías 1, Isaías 2, 3, e quando você cita o versículo de dentro do capítulo, o profeta já presumiu que você já leu o início do capítulo, ou pelo menos o início do assunto, porque, na verdade, a divisão em capítulos foi feita pela igreja. A gente usa porque é conveniente, mas o profeta Isaías não escreveu em capítulos, ele escreveu em assuntos. Okay? Então, o assunto do capítulo 9, na verdade, começa lá no Isaías 6, o início do Isaías 7, okay? Aonde toda a trajetória daquela guerra imensa que estava em volta de Jerusalém, com o rei Acaz, e o profeta chega lá, faz a profecia que a mulher que está, a esposa do profeta está grávida, que ela vai dar luz, okay? A um menino. Não tinha raio-x na época. E, continuando a história, está falando que o rei Acaz vai ter um filho, okay? Que o nome dele será, sabe como? Hizkiyahu. E Hizkiyahu, quem não entende um pouquinho da cultura judaica, okay? Nós temos o costume de dar nome às pessoas em forma de gratificar, glorificar Hashem. Por exemplo, o nome Isaías, Yeshayahu, significa Deus que salva. Então, o profeta Isaías é o Salvador. Elias, o profeta Elias, que Eliseu, outro, o aluno dele, Eliseu. Elias, Eliau, significa ele meu Deus. Então, o profeta Elias era Deus. O profeta Eliseu, que Elisha, também significa Deus que salva. Então, ele era o quê? O profeta Eliseu era Salvador? Não. A todo o contexto que a gente dá nomes, ok? As pessoas, para agradecer, gratificar, glorificar Hashem. Portanto, Hizkiyahu, o nome do filho do rei Acaz, que era o rei depois que Acaz morreu, Hizkiyahu significa Deus forte. E ele é considerado um dos maiores reis mais justos da dinastia davídica. Então, isso que trata o capítulo 9, sobre o nascimento do rei Hizkiyahu, Ezequias, o Deus forte. Não que ele é um Deus forte. E uma forma de agradecer é dar gratidão para Deus que é forte. Agora, cabe a você me falar por que está falando de Jesus. Cabe você me provar. Mas tenta não citar versículos isolados, texto fora de contexto, ou apenas apelo emocional. Porque eu acho que assim, então isso. Não cabe com quem tem conhecimento e sabe a escritura original. Fica meio complicado discutir, debater com a pessoa que não tem o mínimo de, pelo menos, saber ler. Pois é. De novo, eu não estou atacando ninguém pessoalmente, eu não conheço você, não sei quem vocês são. Porque se alguém está se sentindo ofendido, me perdoa, vai. Você tem que procurar outro lugar para festar. Eu não estou falando de você, estou falando das ideias, das opiniões. Bom, tem uma pergunta aqui, que a Bíblia... Que Bíblia ou versão do Isaías 11 você está falando? Na hora eu estava falando, eu disse assim, que o Messias nascerá de pai e mãe e terá temor a Deus. Aí se você pega a Bíblia online, pega João Ferreira de Almeida.
Pega qualquer. Engraçado que essa Isaías ninguém quer citar nas igrejas, né? Porque essa Isaías é uma das mais claras profecias sobre quem é e como será o Messias. Que ele era nascido de um pai físico, Isaías, Jesse, o Shai. Ele vai ser temente a Deus, sendo, se ele é Deus, como ele teme a ele mesmo, é um problema, ok? Ele Mas vai... tem só um negócio aqui que eu realmente... Desculpa, Sim, Rabino. pode falar, É pode falar. porque eu falei que realmente lá na Bíblia, né, cristã, no Isaías 11, se a gente puder abrir, não está... assim, que o Messias nascerá de pai e mãe e terá temor a Deus. No Isaías 11, não. Aí agora eu gostaria de mostrar para eles aonde realmente está essa parte na Bíblia. Olha, Isaías 11, está aqui no João Ferreira de Almeida, porque brotará um rebanto do tronco do Jesse, das raízes um renovo frutificará. Ok, vamos começar. Do tronco do Jesse. Essa é toda a alegoria que vai nascer de um pai, okay? Não do Espírito Santo. O Jesus não tem pai humano. E não é do tronco do Jesse. Simples. Agora, para ele ser considerado judeu, ele tem que nascer de uma mãe judia. Então vamos começar por aí. Agora ele tem que ter pai um judeu para se pertencer à dinastia davídica, pelo menos ter um tribo. Se eu não tenho um tribo, se eu não tenho um pai humano, eu não tenho um tribo. Tá? Só um minuto. Um minuto. Vou fazer assim para te ajudar. Eu tive que resolver uma coisa aqui. Então, vamos lá. O segundo, ok? Eu estou lendo na tradução do João Ferreira de Almeida, não estou lendo nada de hebraico agora, tá bom? Tá certo. Segundo versículo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, se ele é o Senhor, como que ele teme a ele mesmo? Um Deus que tem temor de Deus? Okay? Agora, você não, mas se ele... é deleitar-se, esse é o terceiro versículo, de novo, repetindo, é deleitar-se no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Esse versículo aqui já muda todo o contexto que não fala de justo. Ele vai julgar, tá? Vamos lá. O que mais a pessoa quer se entender? Lê por conta própria. Você quer ler na José Ferreira de Almeida, lê. Você quer ler hebraico, mas pelo menos leiam. A maioria das pessoas faz comentários, nem sequer abrir a Bíblia e ler por conta própria. Exatamente. Aí você quer debater com uma pessoa que lê em 3, 4 línguas e sabe comparar traduções? Complicado. Vamos passar para frente? Vai aguentar? Vai aguentar? Vocês vão aguentar? Olha só, eu queria deixar claro que eu estou nos Estados Unidos, apesar de estar escrito Brasil ali, esse quarto é da minha filha, ela joga futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Rabino está em São Paulo, Brasil. E se eu me confundir em algumas palavras, me perdoe, porque às vezes vem em inglês na minha cabeça. Me perdoem. E também dizer que eu sou apenas uma estudante, eu estou estudando com o Rabino, com as classes que ele tem online. Então, quem quiser ter classes sobre judaísmo com o Rabino Dor Leotar, ele tem vários e milhões de vídeos no YouTube, você pode assistir, você vai aprender muito desde o início da criação do mundo até o final. Então, assim,
eu quero que você saiba que eu estou aprendendo, assim como muitos que me assistem. E às vezes eu estou no Rios falando e me esqueço até que a pessoa que está recebendo não entende nada de judaísmo, como foi a pessoa que falou. Como assim Jesus foi apedrejado pelos judeus? Aonde está escrito isso? Ele foi apedrejado por judeus ou por romano? A pessoa ficou escandalizada. Como assim? E na hora, né, eu tinha falado com muita confirmação, mas eu esqueci que as pessoas que estão assistindo são pessoas que são muito cristãs e nunca ouviram falar nisso. Então, aqui está uma pergunta que é isso, que fala sobre isso. Se ele foi apedrejado, se ele foi pelo judeu romano, e que capítulo e versículo está isso? Então vamos lá. Primeira coisa, a figura do Novo Testamento de Jesus nunca existiu. Não foi crucificado, não foi apedrejado. Uma história fictícia, criada, né, para controlar as pessoas da Império Romana. Agora, muitos fazem uma confusão e distorcem os textos talmúdicos, onde tem uma história não nada parecida, mas de um fulano que viveu cerca de 100 anos antes da Era Comum, né? Era aluno de um grande líder da geração, e ele pulou, sabe, chutou o balde. Decidiu largar tudo, fazer bruxaria. Ele criou uma seita, na verdade, e levou muitas pessoas atrás dele. Afinal de contas, que essa pessoa foi apedrejada. Não é? O nome dessa pessoa não é Jesus, não é Yeshua, não é nada disso. Tem um nome que quiser depois assistir meus vídeos sobre isso, mas muitas pessoas fazem essa confusão. E eles acharam, tá vendo, tem Jesus nas escrituras judaicas. Não aparece nada do Jesus do Novo Testamento nas escrituras judaicas. Nenhum. Eu vou te falar, fora do Novo Testamento, também não existe nada sobre Jesus. Nada. Da época. Apesar que o próprio Novo Testamento foi escrito depois. O primeiro pergaminho, acho que é de Marcos, mas Pedro foi escrito 30, 40 anos depois da suposta morte do Jesus. Aí é fácil criar profecia. Né? Igual hoje eu vou escrever um livro que eu profetizei a queda das Torres Gêmeas há 20 anos atrás. Mas, de novo, textos contemporâneos, atestando tanto judaicos, egípcios, babilônicos, próprios romanos, não existe nada. Então, as pessoas têm que parar de fazer essa confusão e parar de ter receio de falar a verdade. O Jesus do Novo Testamento não existiu. Uma ficção, uma idolatria do paganismo grego-romano. Exatamente. E foi assim que eu decidi fazer esse podcast. Quando eu comecei a ler, como o Rabino mesmo disse, ler por si próprio, eu comecei a ler dentro do quarto, sozinha, sem ninguém no meu ouvido, sem nenhum palestrante, sabe? Eu peguei a Torá e comecei a ler, e tinha a Bíblia cristã do meu lado. Eu começava a fazer as comparações, eu traduzia, e comecei a ler, e em um ano eu disse, chega. Menos de um ano, bem menos de um ano, eu disse, chega. Jesus nunca existiu. Por quê? Porque eu fui ler, eu fui estudar, e é isso que o Rabino pede para vocês fazerem. Vão estudar por conta própria, descubram por conta própria. Não fique só repetindo a história que vocês ouvem todos os anos. Vai ler, vai descobrir a verdade. Não é isso? Agora, número 3. Paula, quem quiser, eu tenho um PDF, acho que você também recebeu, que é todas as fontes, todos os argumentos judaicos juntas. Quem Recebi. quiser me manda pedido ou a Ana Paula, é de graça. Pode pegar, Certo. estudar, tentar argumentar. Por favor, mas estudam. E nós vamos deixar aí num link agora, onde você pode baixar
em PDF a Bíblia hebraica, certo? Contendo tudo que você precisa estudar e aprender de graça para você. Fiquem à vontade. E foi assim que eu comecei a estudar. Número 3, né? A pergunta. 4. Se é o rapaz falando assim, se ela soubesse quem vai reconstruir o templo, porque eu disse no Rios, que o Messias, quando veio, não construiu ou reconstruiu o templo, porque ele ainda estava de pé. Foi assim que eu disse. Então, aí a pessoa tocou nesse assunto. Aí, eu quero que o Rabino rebata esse assunto aí. Eu fico nervosa, gente, é sério. Acho que hoje eu tô gaguejando mais que nunca. Tô nervosa. Calma, fala devagar, simples. Olha, o negócio é assim. Se você vai entender que uma das profecias mais principais do povo judeu, que foi dadas pelo profeta Ezequiel, que até os cristãos também acreditam que é um profeta válido. Então, o que acontece? A partir do capítulo 37 da profecia do ossos secos até o final do livro de Ezequiel, que 48 capítulos, então, quase 11 capítulos, ele vai falar sobre a redenção final, referendo à ressurreição dos mortos, a reconstrução do terceiro templo, a volta do trabalho do sacrifício, todo o trabalho que ia sendo, a volta do povo de Israel para sua terra, algo que em 2000 anos ninguém acreditava que podia acontecer. Agora, o profeta Ezequiel, ele viveu no final do primeiro templo. Ele viveu no final, no início em Israel e depois continuou profetizando na Babilônia. Então, ele viu o primeiro templo, viu a destruição dele, ele viu o povo no exílio. E ele mesmo falou que o segundo não vai ser o eterno, que vai ser o terceiro. E ele fala lá sobre a vinda do Mashiach, e ele próprio terá filhos, e os seus filhos vão herdar ele, filhos, não seguidores, não fiéis, não nada, filhos. Porque até o profeta Ezequiel, capítulo 45, 47, ele faz um esclarecimento bem definido, que quem vai herdar são os filhos e não os escravos ou os ministros. Não é por conta própria, não acreditam que eu estou falando. Ok? Então, eu acho incrível as pessoas insistir no ler, e desculpa a palavra, vomitar aquilo que eles escutavam pelas doutrinados ou doutrinações de outras igrejas, que mal sabem o que está escrito. E eu duvido se você já ouviu falar de Ezequiel 45, 46. Você sabia que existe toda essa trajetória do terceiro templo em Ezequiel? Algum pastor falou isso para vocês? Não? Agora que quando a gente está falando, nós estamos errados? A pessoa que mostra para você que você foi enganado por tanto tempo, é ele que está errado? E outra, presta atenção, eu não estou falando para você, se você não acredita no rabino, você vai para o inferno. Não é o devorador que vai acabar com sua vida se você não acredita em mim. Eu estou falando a linguagem que você vai entender, meus amigos. Não é o Satanás que está desviando você aqui. Não. Lê. Não acredita em mim. Não acredita no rabino, não acredita em nada que eu estou falando aqui. Pega as escrituras e lê por conta própria. Se você quer me perguntar, discutir, questionar, bem-vindo, também está escrito aqui embaixo. O rabino mais acessível no Brasil, manda WhatsApp, mesmo agora no meu WhatsApp tem um monte de mensagens aqui que eu vou responder depois. Não tem problema, mas, pelo amor de Deus, leia, estuda, abaixa esse apelo emocional.
Opta para conhecimento, para sabedoria. Okay? Vai ajudar bastante. Pois é, gente. Eu acho assim, eu fico chateada quando eu vejo as pessoas pensam que a gente está, né, se sentindo acima deles, os donos da verdade. Não, eu só descobri que não existe inferno. Eu não tenho mais medo do inferno, como eu tinha antes. Não sou mais manipulada, não sou marionete. Vivo uma vida em paz, tranquila, pela primeira vez, verdadeiramente, em paz e tranquila. E, e eu não tenho medo de dizer que Jesus não existiu, sabe? Só isso, não estou atacando ninguém, eu estou querendo que as pessoas saibam a verdade, assim como eu soube, alertar as pessoas por amor. Paula, sabe uma coisa interessante? Que eu estou falando só sobre o cristianismo. Então, a diferença entre o judaísmo, as escrituras judaicas e o resto. Porque a Torá, se você vai ver as profecias, tanto de Moisés ou dos profetas, nunca falam de vida pós-morte, castigo no inferno, recompensa no paraíso. A própria Torá fala: se você segue meus caminhos, darei chuva nos seus plantios. Seus filhos estão ao redor da sua mesa. Suas filhas serão famosas e bonitas. Seu rebanho será cheio e multiplicando. Então, aqui, nesse mundo físico, nós vamos ver as recompensas e tanto a desgraça, caso a gente faça errado. Quando tem necessidade de um ser, ou Deus, o que sei lá, ameaçar você com algo que não dá para provar, mas somente criar um apelo emocional, ou dependência, controle por medo, então saiba que alguma coisa está errada ali. É. E mais uma vez eu quero lembrar vocês que o Rabino, ele é israelita, Israelense. israelense. Oh, tá vendo como é que eu sou inocente? Então, israelense, ele mora aqui não, no Brasil há mais de 20 anos, e é um rabino bem conceituado no mundo inteiro, que está sempre estudando, e ele cuida dos Ben Noah, que são as pessoas que estudam o judaísmo e seguem as 7 leis de Noah. Bom, quinta, me explica a quem foi dirigida a palavra Emanuel. Simples. Você Eu vai tinha abrir acabado de falar. Isaías, abrir Isaías 7 e 8, que é o mesmo assunto, e ler. Eu não preciso, o rabino fala, não. Se você vai ler por conta própria, você vai ver que todo o assunto que está falando de Isaías 7, do menino que ia nascer, que é o filho do profeta, que em seguida a mãe dele ia chamar ele de Emanuel. Está escrito claramente. A mãe, ela ia chamar ele, aquela moça que ganhou, ia chamar ele de Emanuel. Só ler por conta própria. Eu não estou inventando nada da cabeça, só estou lendo o que está escrito. Ah, não, Rabino, você tem que entender. Emmanuel significa Deus está conosco. Mas eu acabei de falar sobre os nomes em hebraico. Então, rei Exatamente. Ezequias é o Deus forte. Meu filho chama Elias, em português. Então, ele é meu Deus? A mãe dele acha, mas de menino é assim, mas meu pai chama Eli, meu Deus. Eu estou obrigado a respeitar meu pai, mas ele não é meu Deus. Dá para entender a questão, entendeu? É simples. Agora, em nenhum momento, Jesus foi chamado Emanuel, nem muito menos pela Dona Maria. Que ela foi ordenada em sonho chamar ele de Jesus. Não foi por conta própria, ela chamou ele. Como está escrito no capítulo 8, que ela ia chamar ele de Emanuel. Ela, por conta própria. Então, gente, eu estou perguntando você de novo. Por que vocês fazem essas colocações sem ler antes, sem estudar antes?
E, de novo, sem magoar, okay? Repetindo, vomitando o que vocês escutaram nas igrejas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é uma autoridade. João 1:1 está em grego. A palavra era uma divindade, Yeshua. Citar o Novo Testamento para um rabino é igual dar um papel higiênico para cego e falar para ele que é Harry Potter. Tem relevância nenhuma se você cita o Novo Testamento, da mesma forma que você vai ler o Corão e não vai acreditar nisso, porque você não segue o Corão. Que relevância isso tem para nós? E, na verdade, o Novo Testamento foi... Se contradiz tudo que a Torá fala, que relevância tem? É tão válido como Harry Potter. Aliás, Harry Potter tem mais validade porque ele sabe quem escreveu Harry Potter. É uma confusão de livros e de datas e de família. Uma compilação de edição de livros adaptados à igreja, vamos falar, à idolatria pagã do grego-romana. É simples, ok? É tudo baseado, no final de contas, em padres da igreja, de Conselho de Nicéia, das escrituras de Paulo, que na verdade ele que criou toda essa teologia cristã, e depois é debatido sobre como cumprir entre os pais da igreja de Conselho de Nicéia. Mas, na verdade, entre o judaísmo e o cristianismo, o Novo Testamento não tem nada a ver. Nada a ver. E citar o Novo Testamento como uma prova de alguma coisa... Na verdade, esse foi um livro para controlar a multidão. Só isso. Vou ser um pouco mais meigo, ok? No Novo Testamento, a interpretação grego-romana para a Torá. Okay? Como que eu adapto o judaísmo para a minha vida? Tipo, igual reformismo, igual ateísta, o que eu acho que deve ser feito, então Deus tem que ser assim. O judaísmo é totalmente diferente. O judaísmo, a Torá fala como Deus é e como você deve ser. Entendeu? Não, eu sou assim, então Deus vai ser do jeito que eu quero. Você vê todos os deuses do paganismo? Os deuses aí são todos têm a figura humana e todos são baseados nas emoções e desejos humanos. Quando você vai ler Isaías 56, que Deus fala, meus pensamentos não são seus pensamentos, meus caminhos não são seus caminhos. Eu não sou um ser humano igual a vocês. Samuel 1:19, Deus não mente, ele não é um homem que mente. Então, lê de novo, eu não vou repetir até que vocês vão desligar esse vídeo, você pegar e ler por conta própria. Bom, em Isaías, aqui o rapaz dizendo, né, 53:5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Vamos lá, vamos ler o que o rapaz disse. Ele está falando sobre Jesus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 53:6. Todos nós andamos desarraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 53:7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:8, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o templo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. 53:9, e puseram a sua sepultura com os ímpios,
e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 53:10. Todavia, ao Senhor o Você vai ler todo Moelo. Isaías 53? Você vai ler Não, tudo? só o último aqui, fazendo, é porque ele colocou 10 aqui, fazendo enfermar sua alma para expiação, pecado, verá sua prosperidade, prolongará. Pronto. Tá, vamos lá. Primeira coisa, Isaías 53, de novo, é o assunto que não começa em Isaías 53. E tem vários vídeos, aulas sobre esse assunto, artigos, vídeos, aulas sobre tudo. Primeira coisa, o que esse moço colocou aí, essa pessoa colocou aí? A tradução adulterada. Porque Isaías 53 tem que lembrar duas coisas. Primeira coisa, aonde que começa? Quem está falando em Isaías 53? Quem é o... Não o autor, mas quem é o falante? O profeta Isaías. Mas se eu falar assim, sobre nós caiu, o profeta Isaías está falando que alguém está falando. Sabe como que eu sei disso? Porque em Isaías 52, 12, 13, começou o assunto. Que lá está falando, quem está falando agora nessa parte? Porque o assunto que termina em Isaías 54, do servo, que nós queremos no lugar servo sofredor, começou lá em capítulo 41. Lembra que eu falei que Isaías escreveu por assuntos? Okay? Então, Isaías é um livro que o profeta que usava muito poesia. Okay? Então, não é um livro fácil para ler, mas é simples. Okay? Então, ele começou o assunto do servo, Isaías 41. E se você vai ver repetidamente, está escrito lá, meu servo Yaakov, meu servo Israel, se vocês são meus testemunhas, ó servo Israel, servo Yaakov. Aí vem dizer 53, que é escrito em plural, mas foi traduzido em singular. Okay? Por que será? Okay? E foi colocado sendo, Jesus. Agora, dois motivos por que não falando de Jesus. Okay? Primeira coisa, quem conhece, algum de vocês sabe quem é o Pedro? Pedro, um dos 12 seguidores de Jesus, dizem que é o mais amado, mais querido. E ele mesmo não conhecia Isaías 53, falando, mas o Senhor, quem imaginava toda essa desgraça que é sobre você? Sendo ele deveria saber, você tem que morrer para nos salvar. Você tem que sofrer para nos expiar. Os próprios seguidores de Jesus estavam falando contra Isaías 53. Agora, segundo, o próprio texto, se você vê, mesmo na tradução errada, e essa, me desculpa, você nem conhece a própria história que vocês querem pregar. Vamos lá, Jesus foi, conforme o Novo Testamento, ele foi crucificado, pendurado entre dois ladrões, não é? E foi enterrado no túmulo de Nicodemos, que é o rico, é um dos ricaços da época. Só de nós, se você vai ler, okay, o Isaías 53, 9, presta atenção, e puserem a sua sepultura com os ímpios, o túmulo, e com o rico a sua morte. Então ele morreu com o rico e foi enterrado com os ladrões. É totalmente oposto à história. Agora eu pergunto, será que você já leu por conta própria? Ou você só fez copy-paste, vomitando de novo o que está falando? Sendo Isaías 53, fala em plural. Fala sobre o povo de Israel. Não sobre uma pessoa. Eu pergunto de novo. Você leu?
Porque Isaías, o profeta, Isaías, ele assume que quando você lê 53, você chegou depois que você leu 52, 51, 50, no mínimo. 59, talvez, ou 41, 41, 11. Isaías 41, 11. Será que você leu? 41, 10 e 11, só isso. Entendeu? Essa é a minha pergunta. Entendeu? Ou 43, ok? Vai lá, vamos lá. Entendeu? Pois é. Presta atenção, ok aqui. 41, 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu é quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te diz, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Quem? Israel. Mais alguma coisa, tipo, eu vou poder mais, mas vai passar mais vergonha. Tem, tem uma pessoa que pediu para citar 5 provas de que Jesus não é o Messias. Pronto, falei uma. Segundo, não é escrito em nenhum lugar que o Messias tem que morrer para salvar alguém. Eu vou te mostrar o que está escrito ao contrário. Isaías 43, 10 e 11. Vamos ler junto. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, é meu servo quem escolhi. Está vendo? Ele fala testemunhas e o servo. Ele refere à pluralidade do povo e uma unidade. Para quem saibas e que me cresce, entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou. E depois de mim nenhum haverá. E muito menos que o Messias tem que ser um Deus. 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu não preciso de Jesus para me salvar. Eu anunciei, 12. Eu salvei. Eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Tá? Segundo, ele não é descendente do rei Davi, sendo Isaías 11 claramente fala que o trono de Davi será restabelecido pela descendência do rei Davi. Ok? Simples assim. O mundo não está em paz. Okay? Conforme Isaías 2, Sefanias, aí vai outros. O templo, conforme é constituído em Ezequiel 37 até 48, no final, essa é a reconstrução do terceiro templo, a volta de todo o serviço sacerdotal. Paz mundial. O mundo, o conhecimento de Deus. Não tem que pregar. Está escrito em Isaías 2, Oséias 4. O conhecimento do Eterno preenche a terra igual água enche o mar. Não a graça, não o medo, o conhecimento. Saber, estuda. 3. Esse é 3, já foi 5 já. 3. Já foi? Eu tô... Eu posso falar mais, não tem problema, posso falar mais, não tem problema. Tá. Tem um monte, tem um monte. Para mim, essa é a terceira. Olha, é uma história... do templo que não foi construído, que a Bíblia diz que Messias, Mashiach, ele vai reconstruir o templo, e ele vai reconstruir verdadeiramente o templo quando ele vier. Ele vai ser um rei. Ele vai ser o rei na época messiânica,
no mundo físico. Mundo físico, mais uma Porque prova. a Torá fala para nós claramente. Nós estamos aqui no mundo físico, a era messiânica está aqui nesse mundo. Não um apelo emocional para paraíso, Jerusalém espiritual, o medo do inferno, que não dá para comprovar nada dessas coisas, além de uma pessoa que sabe fazer um discurso emocionado para controlar mentes fracas. Exatamente. Entendeu? Lê os profetas. E outra coisa, não é escrito em nenhum lugar, nem nos 4 evangelhos, nem na Torá, nos profetas, no próprio livro de vocês, que o Messias tem que ter a segunda chance. Não, ele vai provar de novo. E quando ele volta, ele vai fazer. Então, essa vale para qualquer pessoa. Eu também posso ser o Messias na próxima vez que eu volto. E esse é um argumento que todas as seitas que o líder da seita morreu falam. Todos. Ele morreu, mas quando ele volta ou reencarna nos seus seguidores, aí que ele vai cumprir. Sabe qual seria a quinta e última para fechar? o Walking Dead. Walking Dead. Não, essa para deixar sabe, tudo redondinho, porque o Novo Testamento é um livro baseado na crença ou na confiança que os fiéis têm nas Escrituras. Porque se você vai pegar a Escritura como referência, como prova que Jesus morreu, ressuscitou, e através disso você tem salvação, ok? E eu preciso de alguma coisa que eu possa confiar, basear, porque de um evento tão milagroso. Eu nem estou falando de uma estrela guiando 3 sábios da Índia para Jerusalém, porque é uma estrela, sei lá. Mas o evento mais milagroso do que isso, okay, que o próprio Novo Testamento fala, okay, quando Jesus ressuscitou, os mortos de Jerusalém levantaram dos seus túmulos e marcharam para a cidade. Eu te pergunto, o evento mais incrível, até maior do que a abertura do mar, os mortos levantam. Ninguém falou nada disso. Nada. Eu não estou falando de que falsificaram do Joséfos Flávios. Isso. Gente, o maior evento da história da humanidade, em todos os tempos que a história está registrada, nunca aconteceu uma coisa dessa massa. Desde o Monte Sinai, que Deus revelou para o mundo, e, sabe, os mortos, pessoas que morreram, o pó da terra levanta e está vivo, está marchando para a cidade. Não existe nenhum relato, nada. Eu tenho que aceitar esse evento tão grande, tão milagroso, pela fé. Partindo daí, podemos dizer que várias outras coisas são tão falsos como a própria existência da figura de Jesus. Verdade, verdade. Fechamos com uma chavinha de ouro. É o Walking Dead em Jerusalém. Exatamente. Gente, eu quero convidar vocês para um debate com o Rabino Dor Leotar ao vivo no Instagram. Ao vivo, quero convidar todos vocês que queiram fazer as perguntas ou trazer provas, né?
Não, tá aqui, ó. Eu provo para você que Jesus é Messias. E fazer esse debate ao vivo com o Rabino daqui a 7 dias. Posso dizer 7 dias, Rabino? Você pode falar o que quiser, você te vai cobrar, meu. Pronto. Então, daqui para quando for postado essa entrevista, em 7 dias, a gente vai ter esse debate e vai abrir para quem quiser entrar e fazer suas perguntas ao vivo. Beleza? Combinado. Então, combinado. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, Rabai. Olha só, Rabino com Ravi. Inglês com... Tá tudo misturado. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo, seguidores. Não se esqueçam, a entrevista, quando vocês estiverem assistindo, toca lá no sinalzinho, no sinozinho, né? E clica o like e vamos embora. Que daí tem mais, tem muito mais.